Disciplina é mais importante que motivação ou motivação importa mais que disciplina? Eu vejo muita gente falando sobre isso por aí, mas infelizmente muito sobre a sua opinião, sobre a sua ótica pessoal desse assunto e não usando argumentos fundamentados em estudos e no estudo em si do cérebro humano. É por isso que hoje eu vou te falar, eu vou te explicar de uma vez por todas o que importa mais, motivação ou disciplina de acordo com a ciência. Eu me chamo Kelvin, eu sou especialista em neurociências e comportamento humano e aqui nesse canal eu trago conteúdo sobre hábitos, sono, saúde mental, emoções e tudo mais o que tiver a ver com o seu cérebro e o seu comportamento. Bom, galera, existe quase que uma questão cultural, folclórica em cima dessas duas palavras, a ponto de ter ido se perdendo o sentido dessas duas coisas e como isso se aplica na vida real, como isso de fato funciona no ser humano. E isso é muito ruim, porque existem vários conteúdos na internet por aí que vão reforçando, que às vezes dão recomendações, que dão visões sobre esse tipo de assunto extremamente erradas e que outras pessoas vão escutar isso e acabar usando, tentando aplicar na sua vida ou viver dentro desse tipo de explicação. Porque afinal, independente se essa pessoa que está ouvindo entende desses conceitos ou não, se ela sabe a verdade ou não sobre tudo isso, o que ela está buscando na ponta é o quê? Mudar os seus hábitos, melhorar seus comportamentos, evoluir na sua vida, ter um crescimento pessoal e com saúde mental de uma forma geral. Então eu peço primeiramente para que você tente limpar tudo que você já ouviu, tudo que você sabe sobre esse assunto, para começar a ouvir uma visão científica da questão, tá? Uma visão baseada nos estudos do comportamento humano e nos estudos do nosso cérebro. E apesar desse vídeo aqui não ter a intenção de ser extremamente aprofundado nos mecanismos, na fisiologia do cérebro como um todo, eu vou deixar aqui na descrição algumas referências científicas para quem for um pouco mais curioso aí, ou quem for da área, tem alguns lugares ali já para procurar uma informação bem mais aprofundada, bem mais fisiológica sobre tudo isso que eu estou falando, tá bom? Mas como eu sempre digo, se você não for da área, não precisa se preocupar. Eu já fiz esse filtro, já trouxe aqui tudo isso numa linguagem bem simples, bem prática aqui, para você já entender, começar a levar para a sua vida dessa forma, tá bom? Então vamos lá. Para começar, eu acho sempre importante a gente entender do que a gente está falando, né? O que é motivação e o que é disciplina, para depois talvez a gente julgar, entender melhor a importância, o nível de importância de cada uma dessas coisas. Quando a gente começa a estudar o comportamento humano, um dos primeiros assuntos que a gente esbarra é justamente na motivação, sobre o comportamento motivado e de como isso tudo funciona dentro do nosso cérebro. A gente começa a estudar ali o nosso sistema de recompensa, né, o famoso sistema dopaminérgico. De maneira bem simplificada, existe toda uma circuitaria dentro do seu cérebro chamado de sistema de recompensa, como eu já disse, que é responsável por fazer certas interações, certas ligações químicas e elétricas que não vêm ao caso, com o objetivo de determinar quais comportamentos são recompensadores, quais comportamentos são importantes e quais não são. E como resultado disso, gerar o que verdadeiramente é a motivação, que como o próprio nome já diz, é um motivo para ação. Quando o seu cérebro começa a enxergar recompensas naquele comportamento, ele vai gerar a motivação para que você tenha a ação, que é algo até bem simples de se entender, certo? E a verdade é que todos os comportamentos que ainda não são hábitos precisam de uma grande ativação de todo esse sistema para acontecer de fato. Afinal, por que a gente teria algum tipo de comportamento? Por que a gente teria uma ação se isso não fosse trazer nenhum benefício, se isso não fosse livrar a gente de um problema ou trazer uma recompensa de alguma forma? Não faria sentido e provavelmente a gente faria outra coisa, executaria outra ação. Então, beleza, a gente entendeu o que é motivação, como ela funciona e até que existem sistemas que precisam se ativar aí no nosso cérebro para que ela aconteça. Mas e a disciplina? O que é ela, afinal, né, de maneira verdadeira? Popularmente, quando a gente pergunta para as pessoas, ou até quando você realmente faz uma pesquisa sobre o que é disciplina, a gente sempre vai chegar mais ou menos na resposta que disciplina é ter constância, ter consistência dentro de alguns comportamentos que tem algumas regras, alguns parâmetros bem definidos ali,
em prol de algum benefício lá na frente, certo? E isso parece algo bem interessante que quase todas as pessoas buscam no final das contas. Mas existe um problema: a disciplina não existe no nosso cérebro, não existem mecanismos, não existem químicas, nem nada do tipo que, vamos dizer, ativa essa disciplina. Na realidade, isso não existe fisiologicamente falando. A verdade é que a palavra disciplina foi uma invenção nossa, uma questão realmente linguística para querer expressar, para querer consolidar todo esse comportamento consistente, como eu expliquei antes para vocês. Mas é só isso na realidade. Ela não existe de fato e nem tampouco é uma mágica ou algo físico que a gente deve esperar ou tentar buscar de formas milagrosas. Na realidade, é só um recurso de língua mesmo. A disciplina em si, ela não existe. É só uma forma de expressão de outra coisa, que é esse comportamento de forma consistente em prol de um objetivo. E para quem já está prestando mais atenção aqui, eu acho que já entendeu onde que a disciplina e a motivação vão acabar se cruzando aqui dentro da explicação. Mas antes da gente ir para a reta final aqui do vídeo, eu queria pedir para você curtir e já se inscrever aqui no canal, porque esse tipo de sinal é muito importante para o YouTube entender que esse é um conteúdo de qualidade. Isso faz ele espalhar esse conteúdo, espalhar esse vídeo para cada vez mais pessoas que precisam entender mais sobre esse assunto, para mais pessoas que vão se beneficiar disso aqui. Além disso, toda semana eu solto um vídeo novo falando sobre desenvolvimento pessoal baseado em ciência, sobre o crescimento pessoal sem precisar sacrificar a sua saúde mental. Então, com certeza, você se inscrevendo aí, você vai receber vários outros vídeos interessantes que vão te ajudar. Então, já se inscreve aí e bora continuar. Bom, galera, como vocês já começaram a entender, a explicação, o conceito de motivação e disciplina que a maioria das pessoas tem por aí estão um pouco erradas, se não completamente erradas, né? Motivação não é euforia, não é empolgação e nem muito menos alegria. A motivação não é sinônimo de nenhuma dessas palavras, e sim do simples fato de uma pessoa enxergar motivos, enxergar recompensa, de entender os porquês de executar tal ação. E já a disciplina, no final das contas, acaba sendo uma maneira da gente descrever pessoas que têm uma motivação relativamente constante a ponto de executar comportamentos de maneira consistente. Pessoas disciplinadas, na verdade, são pessoas motivadas, são pessoas que não oscilam tanto a sua motivação a ponto de não ter consistência naquilo que ela faz. E é até engraçado quando a gente pensa de alguém falando que disciplina importa e motivação não, porque na realidade a gente nem teria a vontade, não teria nenhum ímpeto de tentar ser disciplinado sem motivação. Isso não faz nenhum sentido. Como eu já disse, motivação na realidade é a base de todo o comportamento que ainda não é um hábito. E infelizmente as pessoas que te dizem ou que às vezes até gravam conteúdos para você dizendo que motivação não importa, não entendem sobre o cérebro, não entendem sobre o comportamento humano real, tá? E isso não é nem algo novo, uma descoberta nova sobre a motivação, sobre todo esse sistema do cérebro. É algo já muito bem estudado aí, muito bem consolidado dentro da neurociência. E só para ficar muito claro aqui, a gente pode pegar o exemplo de várias das pessoas que estão me assistindo aqui nesse momento. Você que acorda aí 5, 6 da manhã todos os dias para pegar 2, às vezes 3 condições para ir para um trabalho que você não gosta, que você não está feliz com aquilo, mas você faz isso mesmo assim porque você reconhece a sua necessidade disso, você reconhece que precisa talvez da grana para trazer comida para casa, para quem sabe ter um convênio, você entende os porquês de ter esse comportamento. Mesmo você estando infeliz, insatisfeito com toda essa situação, você tem motivação para isso e mantém esse comportamento. Da mesma forma, quando você chega em casa depois desse dia aí extremamente cansativo, chega em casa já muito exausto, você consegue tirar uma energia ali para talvez estudar um pouco, para talvez dar atenção aí para o seu filho, para sua filha,
Porque você entende a motivação que você tem para esses comportamentos. Você entende que talvez se você não fizesse um pouquinho de estudo ali no final do seu dia, mesmo extremamente cansado, mesmo infeliz, quem sabe, insatisfeito com tudo isso, você não vai ter um futuro melhor, você não vai ter aquela realidade que você gostaria de ter. E por isso você entende os motivos. Da mesma forma com a atenção aí com seu filho, sua filha. Você enxerga isso como recompensador. Você quer ser um bom pai, uma boa mãe e também, às vezes até pela uma questão de prazer, de ter um momento de lazer ali, um pouco de paz, um pouco de alegria um pouco mais alta. Então não é porque você é disciplinado, você não estuda todos os dias por conta de uma coisa milagrosa que é disciplina, e sim porque você tem motivação para isso. Você não vai todos os dias para esse trabalho, como eu falei, porque você está eufórico. Isso não é motivação. Motivação é você entender os motivos, entender que aquilo é necessário para você. Eu estou enfatizando bastante, repetindo bastante para vocês realmente entenderem isso que eu estou falando. Eu acho que deve ter ficado muito claro. Existe até um estudo muito curioso que a gente já fez com animais, onde a gente retirou literalmente a capacidade do cérebro desse animal de produzir a motivação. E o que acontece é que ele não tem nem a capacidade de se levantar para comer uma comida disponível do outro lado da sala. A motivação desse animal no zero faz com que ele morra de fome mesmo tendo comida, porque justamente todo comportamento precisa de motivação, tá bom? E só para finalizar, pessoal, uma observação importante é que mesmo entendendo sobre isso tudo agora, né, sabendo dos conceitos aí, a verdade sobre tudo isso, é que a gente vai utilizar, tanto eu quanto você, vez ou outra a palavra disciplina, não tem nenhum problema nisso, tá? Na verdade vai ser até necessário às vezes por uma questão de uma comunicação melhor e tal, não ficar corrigindo as pessoas o tempo todo. O importante aqui é você entender que a motivação é importante e fazer um exercício de toda vez que você estiver quase que desistindo de alguma coisa, toda vez que estiver muito difícil de manter um comportamento, com aquela vontade, né, de chutar o balde, de largar tudo, que você precisa rever, relembrar, né? Quem sabe até ler em um lugar quais são as suas motivações para aquilo, quais são os seus porquês, né? Os motivos, as recompensas que você está buscando lá na frente com esse comportamento. É necessário que você estimule, que você mantenha de forma ativa todos esses motivos que você tem, todas as recompensas que você está buscando para esses comportamentos, para conseguir aquela consistência, talvez uma mudança de comportamento importante, enfim, conseguir atingir os seus objetivos de uma forma geral. E sobre a questão de falar, de usar a palavra disciplina ou não, eu mesmo utilizo. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube, por exemplo, com o título de disciplina. Só que se você for analisar o conteúdo que está lá dentro, na realidade, eu estou falando ali sobre como ter mais motivação e sobre estratégias ambientais para todos esses comportamentos ficarem mais fáceis, para a gente conseguir manter a consistência neles. Não tem problema a gente utilizar a palavra disciplina, desde que a gente saiba que no fundamento, que no final das contas, o que a gente está buscando é mais motivação para ter esse comportamento consistente, tá bom? Aliás, eu já tenho um vídeo aqui no meu canal só falando sobre motivação. O que você pode fazer para aumentar a sua motivação, para manter ela durante seus dias. Eu vou deixar ela linkada aqui em cima e também na tela final aqui desse vídeo, porque se você é uma pessoa que agora entendeu toda a importância, né, do porquê que a gente deve buscar mais motivação, provavelmente esse vídeo vai te ajudar bastante, tá bom? E por hoje é isso, eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado de alguma forma. Não esquece de deixar curtida aqui embaixo como uma forma de agradecimento por esse trabalho que eu faço. Um abraço, eu te vejo na próxima.